E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. E é uma palavra assim que, de primeiro momento, pode parecer um pouco confrontativa, porque Deus confrontou isso no meu coração, o meu jeito de ser, a minha forma de ser. E Deus veio diretamente falando isso com o meu coração, faz umas 2 semanas atrás que Deus já colocou esse tema. E Ele ministrou muito o meu coração de uma forma que eu creio que Ele também vai ministrar no coração de vocês. Amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: abra o teu coração, querido, que o Senhor quer falar com você. Amém? O tema da nossa palavra hoje é um tema bem sugestivo. Independência e morte, ou a dependência e vida. Independência e morte, ou dependência e vida. Esse é um paradoxo que você vai viver na sua fé cristã. E é algo bem diferente do que nós estamos acostumados com a nossa declaração da independência no dia 7 de setembro, que nós comemoramos, né? Independência ou morte, né? E Deus ministrou muito a respeito da dependência que nós precisamos ter. Mas muito mais do que isso, antes de nós falarmos sobre dependência de Deus, é preciso nós entendermos o que a independência do Senhor, ou o nosso senso de independência de Deus, faz conosco. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. Querido, que você possa prestar atenção nessa leitura. Nós vamos falar um pouco a respeito desse contexto histórico. E esse texto, ele se ambienta numa das histórias mais trágicas e tristes do povo de Israel. A queda de Jerusalém. O momento em que a queda do povo de Israel, que chegou a sucumbir naquele momento. Depois, mais à frente, nós vemos que sobram alguns reis de Judá, sobrevivendo, até que chega o derradeiro momento em que o povo de Israel é totalmente levado. E é nesse contexto que nós vamos ler esse texto. Diz assim: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir, e foram obstinados, como nos seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais, prestaram culto a Baal, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel e ele o afligiu e os entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los de sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. E dessa maneira, o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Esse texto ele fala de um contexto trágico, de um contexto forte. Um contexto onde o povo de Israel está sendo levado para a Síria e anos depois o restante do povo de Israel, da tribo de Judá, é também levado cativo na Babilônia.
E nós muitos aqui que fazem os planos de leitura, nesses meses passaram lendo 1ª, 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, e que nos mostra um padrão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos principalmente os livros dos reis, nós identificamos um padrão humano. É um padrão humano do qual nós não conseguimos muito fugir. E um padrão o qual Deus tenta nos alertar através da sua palavra. Tenta nos mostrar e nos conectar a um novo padrão. E esse padrão é o padrão da independência. Isso tudo começou lá em Salomão. Salomão, no momento que ele estava com seu reinado muito bom, todo o templo já estava concluído. Naquele momento tinha muitas riquezas, muita sabedoria, mas em determinado momento Salomão decidiu seguir servindo ao Senhor, mas servindo da forma dele, da maneira dele, seguindo, se adaptando a outros caminhos, várias mulheres, deixando o paganismo entrar no meio do povo de Israel, e ali o Senhor Deus levantou, por meio do profeta Aías, uma palavra que chegou e falando sobre Jeroboão. Jeroboão era um homem que foi levantado para dividir o reino. Dividir o reino de Israel. Entre o reino de Israel e o reino de Judá, o reino do sul e o reino do norte. É muito importante vocês entenderem esse contexto histórico para que a gente possa entender o que essa palavra quer dizer. Então, naquele momento, Jeroboão tinha sido levantado por Deus. E Deus falou assim para Jeroboão: se você permanecer nos meus caminhos e nos meus decretos, eu vou firmar a sua descendência como rei, vou firmar o seu trono. E você terá uma descendência no trono. E nesse momento, quando Deus falou isso para Jeroboão, era todo um momento histórico dessa divisão em que ele tinha a opção de seguir a vida. Mas Jeroboão fez algo e ele percebeu o seguinte: no momento que o reino foi dividido, Roboão, filho de Salomão, assumiu uma parte do reino, e Jeroboão assumiu a outra parte do reino. E naquele momento, nesse momento, Israel já estava cada um por si, Deus por todos. Deus deixou de ser o centro da nação. O Senhor já tinha deixado de ser o centro de tudo aquilo. E o que aconteceu? Jeroboão, em uma ideia, começou a implantar algo em Israel. Percebeu que o povo saía de um lugar para ir adorar em outro lugar, lá em Jerusalém, que fazia parte do outro povo. Então, naquele momento, quando Jeroboão percebeu isso, ele falou o seguinte: eu vou apresentar a Israel novos ídolos. Novos ídolos. E nós vamos falar a respeito de idolatria hoje. Mas é um tipo diferente de idolatria. Um tipo que nós vivemos no contexto de hoje, que nós podemos olhar lá para o texto de Jeroboão e perceber que isso existe hoje dentro de nós. Nós, como seres humanos, temos um anseio pela independência natural. Nós temos um anseio por ser independentes, sobre andar com as nossas próprias pernas. Apesar do que a palavra de Deus nos diz, quando nós vimos para Deus, é sobre se conectar no Senhor e depender totalmente dele. Mas nós, como seres humanos, e a nossa natureza humana, já existe pensando na independência. Pensando em ser independente. E onde isso tudo começou? Lá no relato da queda. Gênesis 3. Quando a serpente, muito astutamente, chega para Eva e começa a fazer a sua sugestão a respeito do que era ser independente de Deus. Sabe, a serpente não sugeriu a desobediência. A serpente não sugeriu o pecado da desobediência. Ela sugeriu o senso de independência no ser humano. E o ser humano acabou pecando, Eva, Adão, acabou caindo na desobediência. Por causa do senso de independência. Porque naquele momento, muitos dizem que o autor de Gênesis é Moisés, que Moisés estava se referindo em todo Gênesis como Senhor, e ele fala Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Só que naquele momento onde ele fala a citação da serpente, especificamente naquele momento, a serpente ela não fala Yahvé. Ela somente fala Elohim. Se você comer desse fruto, você vai ser como Elohim, como Deus. A serpente, em todo momento em que ela fala e soprava algo sobre o jeito de ser de Deus para Eva,
ela falava somente sobre Deus, mas não sobre o Senhor. Ela ocultava a parte do Senhor. Porque desde aquele momento ela estava sugestionando para os seres humanos: você pode ser senhor de si mesmo. Você pode reinar e governar a si mesmo. É muito sutil essa diferença na palavra quando nós percebemos isso. Quando Deus me mostrou isso, nossa, Deus, desde o começo, então, a serpente já estava sugerindo para nós sermos independentes de Deus. O diabo ele não introduziu a desobediência no jardim. Ele somente sugeriu essa independência. Todo ser humano começa a vida na dependência e termina a vida na dependência. Vocês sabiam disso? Quando você é bebê, você tem que ser cuidado, amamentado, aprender a andar, aprender a falar. E você com certeza vai terminar a sua vida na dependência, dependendo de outras pessoas. Para se limpar, dependendo para comer, dependendo para poder andar muitas vezes. Nossa vida começa na dependência e termina na dependência. Nesse meio tempo, muitos aprendem a depender de nós. Pais, né? Pais, vocês que constituem família, muitas outras pessoas começam a depender de vocês. Só que nesse meio tempo, nós, como seres humanos, partimos para a independência. Partimos para entender o que é viver a vida com as nossas próprias pernas. Mas algo que é importante nós sabemos: nosso senso de independência é ilusório. Toda pessoa que diz viver a vida à sua maneira, ela é escrava de algo em primeiro lugar. Toda vez que nós falamos, eu vou viver a vida com as minhas próprias pernas, do meu próprio jeito, eu cansei de dar ouvidos aos outros. Muitas vezes você olha a palavra, você vem na igreja, mas não dá ouvidos muito à palavra de Deus e decide andar. Eu tenho o meu próprio conceito formado de como que deve ser minha vida. E anda de acordo com esse conceito. Na verdade, você está optando ser escravo de você mesmo. Você está optando por ser escravo do seu próprio ego. Aí que está. Quando não optamos ser escravos de Cristo por amor e depender do nosso Senhor, optamos ser escravos de muitas coisas deste mundo. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, nosso próprio jeito de ser, nosso temperamento, nossos vícios e, consequentemente, às vezes, os nossos pecados. E um exemplo bem clássico, na palavra de Deus existem muitos exemplos clássicos que mostram o perigo da independência de Deus na vida do ser humano. Um clássico é o filho pródigo. Exemplo lá em Lucas 15. E esse é o exemplo mais claro para a gente, porque nós podemos ver a rebeldia do filho pródigo, a loucura que ele está fazendo de abandonar uma herança para seguir caminhos totalmente deturpados e viver o pior do que esse mundo poderia oferecer. Só que muitas vezes a independência nossa não se manifesta como a do filho pródigo. Nós nos tornamos independentes de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa igreja, esquentando o nosso banquinho de membro. Nós começamos a viver independente de Deus. Toda vez que Deus não é o Senhor das suas decisões, o Senhor do seu tempo, o Senhor das suas escolhas, você está optando ser independente do Senhor. Toda vez. Necessariamente. E hoje eu quero falar sobre 5 pontos em que esse senso de independência... Por que senso de independência? Porque todos nós somos dependentes de Deus. Nós só escolhemos falar: Deus, eu não reconheço que eu sou dependente de Ti. Essa é a diferença. Porque se Deus estalar o dedo, nós morremos. Se Deus estalar o dedo, nós não respiramos mais. Todos nós somos dependentes de Deus, mas tem um senso de independência que deseja cortar esse cordão umbilical. E aí que está, aí que mora o maior perigo na nossa vida cristã. Isso serve se você é novo convertido, isso serve se você é velho convertido, isso serve se você é conhecedor de Bíblia, mas anda conforme os seus próprios caminhos. Não tem jeito. Sempre dentro de nós, da nossa natureza humana, vai ter um clamor por andar pelas nossas próprias pernas em alguns momentos, em alguns passos. 5 pontos sobre o andar na independência. Primeiro ponto: a obstinação da mentalidade e da natureza humana. Nós podemos ver ali no verso 14 do texto que a gente leu, onde ele falou: mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus. O historiador aqui está falando a respeito do povo de Israel, que não deu mais ouvidos, que decidiram seguir os mesmos caminhos dos antepassados. Nasci assim, vou morrer assim, é assim que eu fui ensinado e é assim que eu vou fazer sempre. Obstinação.
O senso de independência torna a nossa mente obstinada. Obstinado para os nossos hábitos, obstinado para o nosso pecado, obstinado pela nossa própria forma de ver e entender Deus, obstinado para a nossa forma de tentar justificar os nossos atos, obstinado. John Owen deu uma citação que diz assim: é mais fácil um homem conseguir ver sem olhos, falar sem língua, do que verdadeiramente mortificar o pecado sem o Espírito. É muito mais fácil, porque se ele quer tentar vencer o pecado na força dele mesmo, tente. Você já tentou alguma vez ficar independente de Deus, largar a Bíblia, largar a igreja, largar o relacionamento com Deus e tentar viver sem pecado? Se você conseguir, querido, você já pode subir para o céu. Isso não existe. Nossa natureza não permite isso acontecer. Não permite. Abram comigo em Hebreus capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Isso tudo, esse texto está falando, assim como isso que a gente está vendo a respeito dessa obstinação da mentalidade e da natureza humana. É a luta pelo senhorio das nossas vidas. É a luta do nosso ego tentando tirar o trono de Deus do nosso coração. Constantemente. O nosso senso de independência nos leva a crer em nossos próprios dogmas, nas nossas próprias limitações. Porque quando nós somos também obstinados na nossa mente pela independência do nosso Senhor, nós olhamos para dentro de nós, nós sabemos as nossas limitações, conhecemos as nossas limitações e desenhamos a nossa vida de acordo com essas limitações. Então o que a gente faz? Eu sou assim, eu não consigo mais do que isso. Eu não posso fazer mais isso. Eu não venço esse pecado porque isso está muito além é a minha fraqueza. Eu não supero esse medo porque esse é o meu trauma. Sabe, gente, isso é dogma. Dogma da obstinação da mentalidade humana. E isso é causado pela independência do Senhor. Isso é causado por falta da presença de Deus nas nossas vidas. E nós vamos falar a respeito disso mais à frente. John Paul fala o seguinte: quando eu e você estamos diante da palavra de Deus, nós temos duas alternativas. Ou nós aceitamos ela, ou nós rejeitamos ela. Não existe um meio termo. Não existe meia palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando nós falamos que a palavra de Deus é viva e eficaz, nós estamos declarando que ela muda as nossas vidas. Ela muda as nossas atitudes, ela muda os nossos medos, ela quebra as nossas barreiras, porque ela é poderosa. Amém? Quando nós falamos isso, nós estamos declarando algo que é contra o nosso senso da independência. Porque o nosso senso de independência diz o contrário. A autossuficiência é o maior inimigo de uma conversão genuína, expressa na mudança de mentalidade que a palavra de Deus gera em nós. Lá a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra de Deus muda as nossas vidas, se você aceitá-la. Porque se nós tivermos a postura de sermos independentes do Senhor, nós não aceitamos a palavra de Deus. Nós lemos e ela vira uma letra escrita que entra no nosso cérebro, sai pelo nosso ouvido e nós não absorvemos como mudança para a nossa vida. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Existe um paradoxo cristão que nós precisamos entender. A dependência de Deus é o que nos torna livres. Paulo fala: eu sou escravo de Cristo por amor. E isso é o que traz liberdade. A minha liberdade é ser escravo de Cristo. É um paradoxo. Mas não é tão difícil de entender assim.
Sabe por quê? Porque se nós não somos escravos de Cristo, se nós não somos dependentes de Cristo, nós somos dependentes de nós mesmos. É aqui que entra a obstinação do nosso temperamento. Quantas vezes nós culpamos o nosso temperamento, justificamos as nossas atitudes de acordo com o nosso temperamento? Eu sei disso porque eu sou colérico. Todo bom colérico é teimoso por natureza. Então nós colocamos justificativa. Não, minha teimosia, sei Deus, mas é que eu sou colérico. Você sabe como é que é? Sabe como é que funciona? Eu sou meio irritado, meio nervoso. Quanto tempo nós vamos ficar justificando o nosso temperamento como fonte dos nossos erros? Isso é fruto de uma obstinação. Isso é fruto de uma obstinação que vem de uma mentalidade deturpada, a mentalidade da independência. Porque se você sabe que você depende de Deus, quem vive não é mais o seu temperamento. Não é mais o seu ego. É Cristo dentro de você. É Cristo dentro de nós. É Cristo dentro de mim. E é nisso que nós precisamos se basear. É nisso que nós precisamos confiar. Segundo ponto, a questão da confiança. É um dos pontos afetados pelo nosso senso de independência. Você pode observar isso no versículo 14, parte B, onde ele diz assim: não confiaram no Senhor, o seu Deus. Então, se você ler esse texto, você vai perceber que o povo de Israel já abandonou totalmente a confiança no Senhor. Se nós abandonamos a confiança no Senhor, não quer dizer que nós não confiamos em nada mais. Você está pondo a confiança em outra coisa. Simples assim. Todo ser humano confia em algo, tem fé em algo, confia em algo. Se você fala que não confia no Senhor, se você sente que falta confiança no Senhor, é porque sobra confiança em si mesmo, sobra confiança no dinheiro, sobra confiança nas coisas, sobra confiança inclusive nas pessoas. Projetar confiança nas pessoas e não firmar nossa confiança em Deus. Aí que mora o perigo. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Diz assim, você pode anotar. Jeremias 17, versículo 5. Olha o que Deus pensa sobre nossa autoconfiança. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso aqui, na verdade, só é uma demonstração que se nós não confiamos no Senhor, nós colocamos nossa confiança em outra coisa. E Deus tratou muito isso comigo. Daniel, onde é que você está pondo a sua confiança? Por que tem tanta dificuldade de confiar que eu sou Deus provedor? Que não é o seu medo que tem que te direcionar, que sou eu que te direciono. Se você não está confiando em mim, você está confiando em alguma outra coisa. No que você está confiando? No seu medo? Na sua limitação? No que nós temos posto nossa confiança? A autoconfiança gerada pelo senso de independência, que aí é o maior perigo. Quando nós não colocamos... Sabe qual que é o maior perigo de todos? É quando a tua confiança está baseada em você mesmo. Esse é o pior tipo de confiança que pode existir, quando você confia no seu próprio braço, na sua própria capacidade, aí você tem um problema. Porque a autoconfiança vai gerar orgulho e soberba. E orgulho, se você ler o que a palavra de Deus fala sobre orgulho, a gente só tem o que chorar quando a gente vê a palavra de Deus, quando nós percebemos e olhamos para... estou vendo orgulho. É difícil. A autoconfiança, pelo senso da independência, nos leva gradualmente ao afastamento da confiança do Pai até chegar na incredulidade. Então, gradativamente, nós vamos passando de um ponto para outro. A confiança no Senhor é a confirmação de que o senhorio de nossas vidas pertence a Ele e nele somente. Amém? Eu vou repetir isso aqui para você, porque você perdeu uma oportunidade de dizer amém. A confiança no Senhor é a confirmação de que o senhorio de nossas vidas pertence a Ele e nele somente. Confiança em Deus, quando nós entregamos o nosso coração, nossas lutas, nossas dificuldades, quando nós entregamos tudo o que nós temos nas mãos dEle, para que Ele assuma o controle, isso quer dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida. Lembra quando você aceitou Jesus e falou, seja o meu Senhor e Salvador? É aqui que a sua conversão é posta à prova. Ele é Senhor da sua vida? Ele tem sido o Senhor das nossas vidas? Ele tem reinado nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Sabe uma coisa que é muito, muito legal?
eu vi uma ilustração que a Mi compartilhou comigo, e eu fiquei pensando a respeito dessa ilustração para usar nessa palavra, e dizia assim, existe um homem que estava nas cataratas do Niágara, e ele é um grande equilibrista. Ele gosta de andar em corda bamba, em altos perigos. Então, o que ele falou? Meu desafio é cataratas do Niágara. Traçou uma corda, fora. Cataratas do Niágara, para quem não sabe, é como se fossem as cataratas do Iguaçu, lá dos Estados Unidos, na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. E ele colocou e fez a travessia. Impressionou muita gente, veio o pessoal da televisão, assistiu aquele show e foi incrível. Todo mundo viu ele se equilibrando no meio daquelas cascatas, aquele perigo todo. E ele foi confiante e atravessou. Então ele desceu, deu umas entrevistas e quando ele estava passando, uma senhora falou, nossa, foi incrível, foi maravilhoso o que você fez. Sério, senhora, você gostou? Você acredita que eu consigo passar de novo naquela corda bamba com um carrinho de mão? Ela falou, acredito sim, você é bom. Você acredita que eu consigo passar de novo lá com um carrinho de mão e uma pessoa dentro? Ela, nossa, impressionante, mas eu acredito em você, você é muito bom, você provou que é bom. Então a senhora pode ser o exemplo? A senhora pode entrar no carrinho de mão para eu te levar? O que ela falou? Não, tá louco? Tá doido? Tá amarrado? Nós, às vezes, somos como essa senhorinha. Nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos a palavra de Deus, nós entendemos o que a palavra de Deus quer falar conosco, mas nós não deixamos o Senhor nos guiar. Nós não deixamos nossa confiança ser depositada no Senhor, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos levar, que Ele vai nos guiar e que nós vamos estar seguros diante dEle. E isso acontece porque nós somos muito independentes de Deus. A nossa independência de Deus causa muito isso. Causa quebra da nossa confiança. Se nós temos dificuldade de confiar no Senhor, é por causa disso. Esse senso de independência maligno está agindo na nossa mente. Todos os planos humanos estão sujeitos ao propósito divino do Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Se puderem abrir conosco para ler esse texto. Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória como essa é maligna. No que nós temos posto a nossa confiança, queridos? Onde nós temos colocado a confiança? Nas pessoas? Em você mesmo? Em onde você tem colocado a sua confiança? Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, você pode abrir em casa. Paulo fala muito sobre isso que nós vimos nas últimas duas palavras que nós vimos aqui. O que Paulo falou? Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é viver com fartura. Eu aprendi a me adaptar a qualquer circunstância, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é isso? Paulo chegou num nível de maturidade tão grande em que ele entendeu que nada na vida dele faz sentido sem depender do Senhor. A confiança dele é toda no Senhor. Ele aprendeu isso, não se chega a isso imediatamente. Você aprende a confiar no Senhor na medida que você tem um relacionamento com Ele. E isso é gradativo. Terceiro ponto, a tendência à idolatria egoísta. E esse é um ponto perigoso. No versículo 15, nós podemos ver que o autor ali estava falando para toda a entrega aos ídolos que Israel viveu. Uma entrega totalmente deturpada. Lembra que eu falei no começo da palavra sobre Jeroboão? Jeroboão, ele implantou um tipo diferente de idolatria em Israel. Se você prestar atenção no texto, Jeroboão ele não foi simplesmente como Salomão, que permitiu que as práticas pagãs fossem surgindo e se adaptando. Como se fosse assim, deixar o mundo entrar na igreja hoje. Deixa o mundo entrar na igreja, deixa a gente adotar a prática aqui, releve esse pecado, que não é tão pecado assim. É mais ou menos assim
que foi como Salomão agiu. Jeroboão agiu diferente. Ele implantou um tipo de idolatria diferente. A idolatria centrada no homem. O hedonismo. Jeroboão foi um dos precursores disso, desse mal terrível, que esse é o tipo de idolatria que nós vemos muito hoje. Muito. É muito atual esse tipo de idolatria. Jeroboão, ele viu que Israel ia servir, alguns iam servir ao Senhor, alguns iam adotar práticas, e o que ele fez? Para adaptar o povo para o controle dele, ele implantou deuses. Eis aqui seus deuses. Fez 2 bezerros de ouro de novo, e falou, esses são seus deuses, sirvam a eles. O que ele fez? Tirou os sacerdotes do Senhor, escolheu sacerdotes ao acaso, no meio do povo, totalmente contra o que a lei do Senhor falava. Ele escolheu esses sacerdotes e designou eles como sacerdotes para ficarem servindo a esses deuses. E mais ainda, ele mudou inclusive as datas festivas que Deus tinha instituído, né? Lá em Êxodo. Êxodo fala, quando você lê o livro de Êxodo, Deus colocou, juntamente com a lei, várias festas que o povo deveria celebrar, com datas específicas que Deus designou. E ele mudou essas datas, criou novas festas. O que ele fez? Ele adaptou Deus ao seu jeito, à sua maneira. É uma idolatria na qual você forma o seu Deus. Você compõe a sua forma de adorar, o seu jeito de agir. Será que existe esse tipo de idolatria ainda nos tempos de hoje? Era essa idolatria centrada no homem, aquela onde, de acordo com um comentário bíblico que eu estava usando para fazer esse estudo, em que os desejos e atitudes do homem têm precedência aos planos e propósitos de Deus. E essa forma mutável de idolatria, Jeroboão implantou. O que aconteceu? Depois disso, se você olhar para os reis de Israel, que toda a dinastia depois de Jeroboão, não sobrou nenhum que prestou. Nenhum. Todos foram reprovados por Deus. Por quê? Porque depois que Jeroboão implantou isso, todos viram, eu posso adorar do jeito que eu quiser. Eu posso fazer a minha idolatria, criar o meu Deus. Cada um servia o Deus que ele queria. Uns serviam a Baal, outros adoravam a deusa dos Sidônios, Astarote. Cada um fazia o que bem entendia, criava ídolos, erguiam postes, lugares altos, que diz na Bíblia, que eram no meio dos montes onde eles erguiam altares. E era um festival de idolatria. E Deus olhou aquilo, meu Deus, como que pode esse povo, idolatria centrada no homem. É óbvio que com a presciência de Deus, como Deus é onisciente, ele já sabia a pretensão dos corações. Ele já sabia a inclinação do coração do homem a toda independência. Abram em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Esse versículo diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, em algumas versões fala a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O tipo de idolatria que nós podemos tender, queridos, é a idolatria em que nós adaptamos Deus às nossas necessidades. Onde você olha para a igreja, você olha para a visão de uma igreja, por aquilo que tem de princípio bíblico, e você vai adaptando de acordo com o seu conforto. Você assume compromissos na sua célula de acordo com o seu conforto. Não, eu posso ir até aqui porque eu vou ser esse tipo de cristão. Você pode ser vários tipos de cristão. Mas quando nós vemos essa idolatria centrada no ego, quer dizer, muitas vezes hoje a gente vê tantos cantores gospel sendo idolatrados por aí, sabe? Gente idolatrando, fazendo bonequinho de cantor gospel. Gente, isso é atual. Mas pior do que isso é quando nós colocamos nossas coisas, a nossa própria vida, antes de Deus. E essa é a pior idolatria.
Porque você idolatra o seu trabalho, você idolatra a sua esposa ou idolatra a sua família à frente de Deus. E sabe onde você percebe isso? Onde estão dedicados a sua prioridade de vida. No seu tempo que você tem livre, como que você dedica o seu tempo? Como é a forma que você coloca o seu tempo, deposita o seu tempo, suas forças, sua intensidade? Aí mostra o que você idolatra. A palavra de Deus em Lucas 6 diz assim: onde está o tesouro, o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? A idolatria moderna nada mais é do que a adaptação do homem. Ele cria religiões, cada vez surgem mais igrejas e igrejas e igrejas com visões diferentes. Isso é bom, isso é uma bênção. Mas muitas vezes algumas igrejas ultrapassam o limite daquilo que está escrito na palavra de Deus para uma adaptação, para um serviço a si próprios. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso por aí, em vários casos. Mas tudo isso é tentativa do homem de seguir a idolatria. Uma idolatria maquiada e egoísta. A idolatria egoísta é uma escravidão do ego. Assim como diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 19. E Pedro estava falando o seguinte, ele estava falando a respeito dos falsos mestres. E ele falou assim dos falsos mestres: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem aqueles que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem dominado o nosso tempo? O que tem dominado nossa vida, nossos pensamentos, nossas forças? Onde nós temos depositado todas as nossas forças? Esse é o nosso ídolo. Se nós colocamos nossas forças, nosso tempo, nossas prioridades em algo que não vem de Deus, longe da presença de Deus, na verdade nós estamos sendo idólatras. Eu sei que é meio forte isso, mas isso é algo que Deus falou muito comigo. E isso é verdade, isso é sutil com a gente. Nós não percebemos isso. Nós sabemos que isso é uma palavra forte, mas o evangelho não é fácil. O evangelho é simples. Não quer dizer que o evangelho é fácil. Quarto ponto. A inversão dos valores de vida. No versículo 17 nós podemos ver que aí, naquele momento o autor discorreu sobre aquele cenário de Israel, falando sobre a deturpação total dos valores deles. Chegaram a queimar seus filhos e filhas em sacrifício. Os valores foram totalmente deturpados. Os valores se perderam naquele momento, naquela época. Sabe, nessa época que nós vivemos hoje, nós vivemos muitos valores invertidos, valores deturpados. E valores que não são do reino de Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas que vive uma vida cristã problemática, elas vivem porque mimam a si mesmas espiritualmente. Isso é sério. Porque a inversão dos valores de vida faz com que nós começamos a mimar a nós mesmos com coisas, com bens, com o nosso conforto, com o nosso emprego, com o nosso conforto em geral. O ser humano gosta de conforto, gosta de zonas de conforto. E nós começamos a nos mimar espiritualmente. Dar desculpas, sabe? Não tenho tempo, não posso. Dar desculpas do tipo, eu não... É preciso ler a Bíblia todos os dias. É preciso orar todos os dias. Querido, é preciso ter um relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento com Deus, você for orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias, é óbvio que você precisa. Você precisa ter um relacionamento com a presença do Pai. Mas às vezes a gente inverte os valores. A gente coloca coisas na frente das pessoas e na frente de Deus. E agora, esse ponto é muito importante. Muitas vezes nós trocamos as pessoas pelas coisas. Nós valorizamos muito mais o ter do que o ser.
Sabe onde nós percebemos isso? Quando nós vemos que nosso amor e nossa compaixão se esfria. Quando você está sentado aí na tua cadeira e tudo que você consegue pensar nos seus problemas, na sua vida. Ah, mas eu tenho muitos problemas, Daniel. Por que você fala uma coisa dessa? Querido, mas tem muitos aqui que têm tantos problemas piores do que você. Pode ter certeza, se você tem um problema muito ruim na sua vida, sempre vai ter alguém pior. Vai ter alguém mais necessitado, necessitando de oração, necessitando de intercessão, necessitando de amor, de abraço, de carinho, e nós muitas vezes não fazemos nada. Nada. Isso é um perigo, porque nós estamos invertendo os valores da vida. Lá a palavra de Deus em Gálatas 6 fala o seguinte: vocês precisam carregar os fardos uns dos outros. Quando a igreja deixa de carregar os fardos uns dos outros, significa que a igreja está invertendo os valores. Está servindo a um Deus para que ele sirva a você mesmo. Para que sirva a nós mesmos. E na verdade não é para isso que nós estamos aqui. A igreja é um corpo vivo que serve a Cristo. E no servir a Cristo nós cumprimos 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Se nós amamos a nós mesmos mais do que os nossos irmãos, nossos amigos, nossos líderes de célula, as pessoas que estão visitando, aqueles que estão perdidos, entrando na porta da igreja, o que está acontecendo conosco quando nós perdemos esse amor? Estamos invertendo os valores de vida. Estamos invertendo. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 12. Abram comigo, igreja. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Então Jesus lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com todo o bem que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus, quando estava falando aqui, ele não estava falando a respeito dos ricos apenas. Ele estava falando a respeito daqueles que vivem para si mesmos, para acumular coisas para si mesmo, conquistas para si mesmo, mas nada para Deus, nada para o reino, nada para as vidas, nada para outras pessoas. Isso é um perigo. Isso é uma inversão de valores. Nós percebemos porque os valores do reino são claros. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como nós mesmos. Então nós podemos perceber que nossos valores estão invertidos quando nós passamos o prumo desses 2 mandamentos e vemos que nossa vida não está totalmente alinhada a eles. Aí que nós podemos identificar essa inversão de valores. Na dependência de Deus, nós aprendemos a depender uns dos outros e compreender a vida em comunhão. E isso aumenta à medida que nós nos aproximamos mais do Senhor. Quanto mais próximo, mais íntimo de Deus nós somos, mais nós aprendemos a viver em comunhão. Mais nós aprendemos a viver o amor. Mas não existe cristão super santo, não existe super apóstolo, não existe aquela pessoa que é tão santa que vive sozinha. Isso aí é uma mentira. Isso é totalmente fora da casinha. Se você pensa que não, eu sou muito santo, estou sendo fiel a Deus, estou tentando ser o mais íntegro possível, estou guardando minha vida, estou fazendo tudo corretamente. E como é que está o amor? Porque a palavra fala, se não tiver amor, você vai ser como o sino que retine. Vai ser como o vento que simplesmente sopra e vai embora. Sem amor, do que vale tudo que nós acumulamos, tudo que nós fazemos, todo o nosso empenho, toda a nossa santidade, toda a nossa integridade? Para que serve? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É para isso que serve. Para isso que serve.
A postura de Deus frente à mornidão e os valores invertidos. Aqui preste atenção, querido, nessa palavra que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 19. Texto clássico. Deus falando a respeito da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e não é quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O amor de Deus estava sobre a igreja de Laodiceia. Deus ama da mesma maneira nós quando vivemos na independência e na inversão de valores. Mas sabe o que acontece se você viver muito tempo nisso? De repente vai chegar algo que vai abalar a tua vida de Deus, que vindo de Deus. Se você é filho de Deus e começa a viver uma inversão de valores, Deus dá um chacoalhão. Isso é padrão da palavra de Deus. Deus sempre dá um chacoalhão. Então, é alguma coisa que vai fazer você, que é para nos levar não à perda ou à apostasia da nossa fé, mas para nos levar para muito mais dependente de Deus. Para nos levar à oração, à entrega, ao jejum novamente, a fazer-nos voltar. Porque quando nós chegamos no ponto que nós estamos invertendo os valores de vida, Deus age. Deus age. E esse texto é a prova de que Deus age. Ele age interferindo porque Ele ama a gente. Nós vimos isso algum tempo atrás na palavra que eu falei sobre disciplinas de Deus. Deus trabalha conosco e Deus disciplina porque Ele ama. E nesse ponto dos valores invertidos é um ponto em que Ele sempre age. A nossa maturidade espiritual é sempre diretamente proporcional ao nosso nível de dependência real da presença de Deus. E não existe vida plena quando andamos independente de Deus. Nossas escolhas de hoje determinam um legado para a nossa descendência, tanto para o bem quanto para o mal. Nos nossos valores, quais são os valores que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Qual vai ser o legado que nós vamos deixar nessa vida? Nós temos que viver essa vida sempre pensando no legado que nós vamos deixar. Qual é o legado que nós temos deixado? Qual é o legado de valores? Qual é o legado de experiência com Deus? Qual é o legado do conhecimento da palavra de Deus? Qual é o legado que nós estamos deixando nessa terra? Queridos, nossas decisões afetam gerações depois de nós. Nossas decisões certas e nossas decisões erradas. Nossas decisões erradas vão afetar nossos filhos, nossos netos. Isso é algo que é claro na palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a respeito de gerações. Sempre fala de geração para geração. E o livro de Reis é uma prova do fracasso das gerações. Triste. Triste, se nós compreendemos a tristeza que é aquilo. A lição clara que está na palavra, no livro de 1 Reis, 2 Reis. Nós vemos o poder das nossas decisões ao longo das gerações. E nós precisamos compreender muito bem isso. Quinto e último ponto. Aqui eu acho que é o ápice da tristeza que pode acontecer quando o nosso senso de independência ele já tomou conta de nós. É a ausência da presença de Deus. Nada mais triste na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, do que a ausência da presença do Senhor. Nada mais triste. Sabe, conhecimento, discernimento, retidão. Tudo isso é muito bom. É a palavra de Deus nos guia para isso, para uma vida íntegra. Mas se tudo isso, sem o relacionamento com Deus e o anseio pela sua presença, nossos frutos não vão ser frutos da videira verdadeira. Vão ser frutos do nosso braço. Sabe o que a palavra diz sobre isso? A palavra diz lá em Coríntios, o fogo provará os frutos. O fogo vai passar. E aquilo que permanecer
É aquilo que realmente era do Senhor. Porque o que não é do Senhor não sobrevive, não resiste ao fogo, não resiste à provação, não resiste ao vale, não resiste a nada. Então nós precisamos entender, mais importante do que conquistar as nossas coisas com o nosso braço, com a nossa própria capacidade, é conquistar grandes e poderosas coisas com a boca no pó, com o joelho no chão, com a dependência total do Senhor. Muitas vezes nós temos grandes conquistas espirituais nos vales, nos momentos de provação, no meio de doença, no meio de perda de emprego, no meio de desespero. É ali onde Deus mais está falando conosco, porque Ele está nos lembrando em que quanto nossa vida depende dEle. O quanto nossa vida depende dEle. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Atentos. A palavra de Deus em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 28. Diz assim, Paulo falando, dando um discurso lá em Atenas, numa das viagens evangelísticas dele. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo, quando ele falou isso, ele estava falando a fonte de tudo é o Senhor. Nós vivemos, nos movemos e nós existimos nele. Nele. Aqui é muito importante nós compreendermos isso. Se nós temos um Criador que fez tudo, fez todas as coisas, tem tantas bênçãos, tantas coisas reservadas para nós como filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos de Deus. E nós, às vezes, insistimos em ser como filho pródigo. Abandonar a segurança da casa do Pai, a presença do Pai, que era a coisa mais importante. Não tem choro maior para o filho pródigo, não por causa da lama que ele se encontrou depois de ter saído da casa do Pai, mas foi a saudade do Pai. De não ter a presença, o carinho, o colo do Pai, o conselho do Pai. Nada pior. Não há nada pior para nossas vidas do que a perda da presença de Deus. Você pode ver isso lá em Juízes. Juízes tem um momento clássico, de um personagem clássico, que é Sansão. Sansão, ele confiou muito na força do braço. E tudo o que ele tinha, todos os seus dons, todas as suas forças, vinham do Senhor. E o Senhor deu tantas chances para Sansão. Tantas chances para Sansão. Até o momento em que a palavra de Deus lá em Juízes diz que o pessoal veio cortar novamente, foi cortar o cabelo dele, veio novamente, ele achou que ele ia se safar daquele momento, porque ele tinha uma força sobrenatural, só que a palavra de Deus acrescenta uma frase. Ele não sabia que a presença do Senhor havia deixado. E naquele momento, ele foi ferido, foi escravizado, foi cegado, e depois acabou morrendo. Porque ele perdeu a presença de Deus. Nada mais triste para nós do que perder a presença de Deus. Se você tem uma vida reta, íntegra, mesmo que você tenha uma vida reta, íntegra, diante dos homens, mas não tem um relacionamento com Deus, a tendência, querido, é aquilo que nós falamos no começo. Tente ficar sem pecar longe da presença de Deus. Tente ficar sem errar longe da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a natureza humana não permite. Nossa natureza humana é pecadora do início ao fim. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça. Nós fomos aceitos e salvos pela graça. Fora da graça não tem salvação. Fora da graça não tem. Fora da graça nós estamos perdidos. Longe da presença de Deus, nós estamos perdidos, queridos. Nós identificamos, sabe? É muito claro quando a gente vê a ausência da presença de Deus. Quando a gente perde aquilo que nós falamos no tópico anterior.
quando a perda do amor, quando o amor, a paixão, o fogo, sabe? O amor pelas vidas, o amor por aquilo que você faz, quando a sua vida entra no automático, um mar cinza. Se você puder pôr o slide para mim desse tópico, eu coloquei uma imagem de uma vida olhando para o horizonte, para o nada, cinza. Isso é uma vida sem a presença de Deus. Uma vida vazia. É uma vida que você pode ter tudo e não vai ter nada. Vai ser como a igreja de Laodiceia. Você pode conquistar todas as coisas, mas ainda não vai ter nada. Você pode vir na igreja, ser crente há 10, 15, 20, 30 anos e ter uma vida vazia. Porque está longe da presença de Deus, porque decide ser o Senhor da sua vida ainda. E é aí que mora o problema. A palavra de Deus em João, capítulo 6, versículo 41, diz que Jesus é o pão da vida. Jesus estava falando, eu sou o pão da vida. Vocês dependem de mim. Aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue, é esse que tem vida plena. Nós dependemos totalmente da presença de Deus. João capítulo 15, versículos 4 e 5, diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus estava falando isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês dependem de mim. Longe de mim não tem fruto, não tem alegria. Não tem vida de verdade. O tema da palavra é isso, dependência e vida, ou independência ou morte. Independência gera morte espiritual. Você quer ter uma vida espiritual ativa, verdadeira, somente na dependência. Somente na dependência do Pai nós podemos ter uma vida espiritual frutífera. Somente nele. Sabe, queridos? Dependência de Deus é obter vida. Jesus é o nosso maior exemplo de dependência. Eu podia citar vários exemplos de pessoas que dependeram de Deus na Bíblia e na história. Mas nós não precisamos ir muito longe, é só olhar para Jesus. Dependeu do começo ao fim do Senhor. Dependeu do começo ao fim do Pai. O que ele falou no livro de João, você percebe, principalmente João capítulo 8, você pode ver em que Jesus estava falando, eu não estou falando nada de mim. Eu só estou falando aquilo que o Pai falou comigo. Eu só estou passando tudo aquilo que eu vivi com meu Pai. Tudo que eu estou ensinando de vocês, eu ensino vocês porque eu obtive do meu Pai. Jesus é o maior exemplo de dependência. Filipenses 2 fala, ele foi servo, obediente até a morte, morte de cruz. Esvaziou-se a si mesmo, não considerou que ser Deus era alguma coisa digna. Ele veio como homem, morreu como homem, foi ressuscitado na glória. E ele é o nosso Deus hoje. É esse Deus que nós servimos, é esse Cristo que nós vivemos, esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. Sabe, John Stott foi muito feliz numa declaração que ele falou no seu livro Discípulo Radical. Fala o seguinte, assim, na pessoa de Cristo, nós aprendemos que a dependência não destitui e nem pode destituir uma pessoa de sua dignidade, nem do seu valor supremo. Se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente ela é apropriada para nós. Se a dependência foi adequada para Cristo, é adequada para nós. Se nós falamos que nós somos cristãos, nós precisamos viver como Cristo andou, em dependência. Dependência do Senhor. Dependência do Senhor é entregar as suas escolhas, entregar os seus passos, entregar os seus bens, entregar a sua família no controle e no senhorio dele. É você tomar cada decisão pedindo primeiramente qual que é a opinião do Senhor. Isso é um relacionamento de verdade com Deus. Não é somente a sua devocional, a leitura bíblica, que é bom e nos edifica, mas Deus quer nos levar a um relacionamento.
Você poder falar aquilo que o pastor Marcos foi muito feliz na sua palavra na semana passada. Ter um relacionamento com Deus, todas as suas escolhas, todos os seus passos, na hora de comer, você poder falar, Deus, muito obrigado. Deus, obrigado pela tua presença. Deus, me ajuda, eu faço isso ou não faço? Eu decido esse emprego ou não? Eu sigo esse emprego ou não? Eu estudo isso ou não? Eu falo com aquela pessoa ou não? Sabe? É como Davi. Davi é um dos grandes exemplos de dependência. Tudo ele colocava na presença do Senhor. Tudo. E é esse lugar que nós precisamos estar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Um resumo muito bom sobre isso se resume no versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós queremos encerrar com esse versículo. Esse eu acho que é o ponto central de uma vida de dependência do Senhor. Esse texto fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o centro do Evangelho, queridos. Você foi crucificado com Cristo. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e hoje você é cristão, hoje você está aqui e serve a esse Deus, você foi crucificado com Cristo. Você é nova criatura. Suas vontades foram crucificadas com Ele. Seu temperamento foi crucificado com Ele. Suas escolhas foram crucificadas junto com Ele. E agora, a vida que nós vivemos pela fé no Filho. Vivemos por meio de Cristo. Isso é dependência, queridos. Isso é viver em dependência. E a coisa mais importante de viver em dependência é isso. Ter a presença de Deus junto com você todos os dias da sua vida. Nenhum momento você deixar de sentir e de saber que a presença de Deus está ali, com você. Uma vida de dependência nos leva a ter constantemente a presença de Deus. Nós imergimos na presença de Deus quando nós entramos na presença dele com atitude de dependência, com atitude de Senhor, assume o controle, assume o senhorio. Quem tem sido o Senhor da sua vida, querido? Quem tem sido o Senhor da sua vida hoje? Você tem sido escravo do seu temperamento, escravo de si mesmo, escravo das suas escolhas, escravo das suas más escolhas, escravo do pecado que te assola, que muitas vezes o diabo joga como acusação e fala, você, pecador sujo, e agora você é escravo dessa acusação. Quem é o Senhor da sua vida? Se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele amou você. Ele amou você em primeiro lugar. Saiba que nós, longe da videira, longe de Cristo e longe da cruz, nós não temos nada que preste para essa vida. Essa vida vai passar, queridos. Essa vida vai passar. O que você vai deixar de legado para os seus filhos e o que você vai ter de legado na sua eternidade? Como você vai passar a eternidade? A dependência de Deus nos leva a ter a presença de Deus junto conosco. Feche os seus olhos.